Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Nicolas Ferreira desmoraliza Elisiane Gama após relatório final da CPMI do 8 de janeiro. Veja o vídeo. Neste último dia aqui de CPMI, eu quero fazer algo que talvez até a minha própria base não vai entender, mas eu quero parabenizar a relatora, Elisiane Gama, porque, afinal de contas, indiciou o G. Dias, que estava lá dentro, e ativou o plano escudo. Ah, não fez isso não. Indiciou e convocou o Dino para poder explicar o porquê não entregou as câmeras. Parabéns, senadora. Também não. Mas quero parabenizar, porque convocou a Força Nacional, que estava parada e nada fez para poder impedir. Não fez, não fez, a relatora não fez. Mas convocou os vândalos que depredaram, que quebraram o Congresso. Também não. Mas quero parabenizar a senadora Elisiane Gama por ter quebrado o sigilo do Capelli, do Dino e do Lula, que esclareceu as investigações. Também não, entendi. Mas eu quero parabenizar a senadora por ter anexado todas as provas de que o Bolsonaro foi o mentor intelectual do golpe. Também não colocou nenhuma prova, não. Então, por fim, eu quero parabenizar por ter aprovado todos os requerimentos da oposição que se viu para poder trazer mais transparência a esta investigação e não ser uma investigação seletiva. Ou seja, não fez absolutamente nada disso. Então, e eu digo isso aqui com uma tranquilidade muito grande. Meramente, e eu falo isso com pesar, é um fantoche a serviço do Lula. Então esse relatório não passa de água de salsicha, não serve pra porcaria nenhuma. Até mesmo porque é uma recomendação que pode ser feita... Peraí, presidente, que é isso? Eu não posso falar. Até há pouco tempo o senador estava falando que estava com dodói de Oviel. Agora escuta, não irei ponderar e vou falar aquilo que o parlamento me permite e é da voz às pessoas. A relatora fez um relatório parcial, mentiroso e é fantoche da esquerda. Se não aguenta, a porta tá ali, vira à direita, segue à esquerda e vai embora. Agora aqui é o local de falar. E quando nós falamos, a gente está incomodado. Eu lembro um dia que a relatora chegou lá e falou pra gente assim, vai chorar mais, pode chorar. Aí quando a gente fala, aí diz que é ofensa. Ofensa, porque quando a gente ataca dizendo a verdade, aí é ofensa. Mas chamarmos nós aqui de terroristas, de fascistas, de pessoas que alimentam ódio, aí tudo pode. Aí é democracia, Aí pode, é tudo democracia. Então, para vocês terem ideia, o relatório, ele cita o Bernardo Kister, que estava em uma audiência. Sabe aonde ele estava, senador Magno Malta? Em lua de mel, lá no Egito. Ele não participou nem presencialmente, nem remotamente. Se essa for uma mentira feita num pó menor desse, algo pequeno, imagina as questões grandes e de fato importantes. Foi indiciado Jair Messias Bolsonaro por conta de um depoimento de um mentiroso, de um estelionatário que era o hacker aqui. Mas, se a fala dele pode ser levada em consideração para indiciar uma pessoa, então a fala dele com relação às urnas eletrônicas e a insegurança do processo eleitoral também tem que ser apurado. Também tem que ser investigado. Afinal de contas, não saiu isso da minha boca, mas abre aspas, de que se uma pessoa quisesse colocar um veneno na receita das eleições, ela conseguiria mudar uma pessoa inteira todas as eleições do nosso país. Ou seja, ou o que ele fala é verdade por completo, ou é mentira por completo. Os dois, de fato, é impossível. Trouxeram aqui os financiadores do golpe, que foi Argino Bedin, um senhor de 72 anos, com diabetes, e que estava aqui completamente, se sentindo de fato envergonhado, porque depois de tanto trabalho que ele fez na vida dele, tem que ficar ouvindo aqui sanguessugas, dizendo que ele era financiador de um golpe. Mas pasmem, senhores e Brasil, de que o financiador do golpe do dia 8 de janeiro tem as suas contas bloqueadas desde novembro do ano passado. Como que ele financiou algo? É natimorto este relatório.
Trouxeram aqui todas as pessoas em volta do Bolsonaro. E sabe o que encontraram? Nada. Nada. Absolutamente nada. Eu entendo o desespero deles por conta do Bolsonaro. Porque o presidente deles, que só faz, só dá mancada atrás de mancada, não tem o que falar do Lula, eu entendo. Só tem o que falar do antecessor, porque assim eles se mantêm vivos na vida política. Agora, hora nenhuma ninguém chegou a falar em autogolpe, mas de um aproveitamento doloso de uma situação. É claro que as pessoas que estavam ali, e o que foi dito pela oposição, desde o começo, desde o primeiro dia aqui, nós condenamos quem depredou. Há de se haver, sim, a punição correta. Assim como eles querem comparar com o Capitólio. E o Capitólio, o líder da invasão, tomou 3 anos. Agora, uma senhora de 57 anos tomou 14 anos lá de Betim de cadeia. A Jupira. Mas isso para eles é democracia. Até mesmo porque quando eles dizem anistia, sem anistia, sem anistia. Mas essas mesmas pessoas aqui que estão pedindo sem anistia para baderneiros, tem uma dificuldade, está entalado aqui na garganta, eu não sei porquê, de falar que Hamas é terrorista. Partidos aqui que não têm a coragem, não ouvi nenhum deles aqui, dizer Hamas é terrorista. Eles têm um ímpeto muito grande de falar que pessoas que entraram e cometeram erros, de fato, crimes de depredar patrimônio público, são terroristas. Enchem a boca. Claramente numa vontade de perseguir e acabar, amedrontar as opiniões contrárias a deles. Porque a democracia deles só se é sustentável quando só há uma fala. Onde já se viu pessoas falarem aqui em democracia com foice e martelo na mão. Sabe? Quando as pessoas falam assim, mas vocês são adversários, eu digo, nós somos adversários sim, inimigos também. Eu não sou amigo de quem paga aqui, sabe, de uma virtude moral, mas por detrás se faz de vítima. Quando, por exemplo, ameaça, fica vendo o que você vai estar falando aí, que você vai ver que você vai tomar pela cara. E depois se faz de vítima. Esse é o padrão moral desse pessoal que está aqui. Mas isso aqui foi desnudado, senador Magno Malta, foi desnudado. Porque quando foi se abrir essa CPMI aqui, nenhum deles assinaram. Eu vi senador hoje falando aqui que eu nunca vi a cara dela. Não sabia nem quem parabenizar, porque eu não conheço nem quem é o presidente, nem quem é a relatora. Parabenizou tipo genérico, porque nem aqui estava. Pessoas que não assinaram aqui se colocaram como a CPMI do golpe. Na verdade, eu chamo essa CPMI da verdade. Foi demonstrado quem é quem aqui. Pessoas que se usaram, do nome do presidente Bolsonaro para poder se eleger, e agora é uma contumaz defensora da democracia e contra o Bolsonaro. A cara não treme. Mas 2026 está aí, é por isso que a raiva. Porque teve um deputado aqui anteriormente que disse assim, foi indiciado na CPMI do Covid, foi indiciado na CPMI do golpe, e mais uma pode se pedir fantástico. E daqui a pouco, em 2026, retorna a ser presidente. É isso que vai acontecer. Agora, sabe qual que é o desespero deles, André Fernandes? Sabe qual que é o desespero deles, Marcos Rogério, Marco Feliciano, Abílio? Sabe qual que é o desespero deles, delegado Ramagem? É que só tem 10 meses que a gente está aqui. A gente só começou. A vontade deles é de acabar com a gente. Se eu pudesse colocar esse menino, essa criança, na cadeia, se eu pudesse caçar esse menino pela democracia. Se eu pudesse, senadora Damares. Mas te contar uma coisa para vocês, a gente só começou. A gente só está começando. Essa foi a primeira CPMI. E graças a Deus, a gente está com muita força para ir continuando. Sabe por quê? Porque a gente pode andar livremente nas ruas, no aeroporto, em qualquer lugar. Agora, muitos daqui não. Só tem que ir nos restaurantes dos amigos, nos locais dos amigos. Afinal de contas, vai tomar uma vaia muito grande. Porque a verdade foi desnudada aqui nesse local. Pessoas que nada temiam, tudo esconderam. Foi este fato aqui que aconteceu. Então, como eu sempre digo, isso aqui obviamente não é uma ameaça, mas isso aqui é uma predição do futuro, por conta do que nós estamos plantando aqui agora. A direita, uma parcelinha da direita, que errou agora sim com isso, mas que sempre fez manifestações pacíficas, errou, porque achou que tomar o poder é tomar o espaço físico.
Não é dessa forma que nós vamos conseguir mudar o Brasil. É através da ocupação dos espaços. E a gente precisa ter, por incrível que pareça, uma virtude que a esquerda tem, que é a paciência. Eles morrem sem ver aquilo e matam, né? Sem ver aquilo que eles estão desejando acontecer. Mas muitos acabam que de direita são muito histéricos quanto às mudanças. Mas eu digo para vocês, nós já começamos a tomar os conselhos tutelares, já começamos a ocupar a CPMIs, já começamos a mostrar que há uma voz dissonante dessa mentirosa, dessa, como a Bíblia diz, 2 Timóteo, que falam do amor, mas negam o seu poder. Só tem embalagem de amor. Porque eu nunca recebi ditador aqui no meu país, tá? Eu nunca explodi carro-bomba, como a terrorista Dilma fez. Eu nunca fiz acordos ou amizades com Daniel Ortega, tá? Eu nunca fiz. Mas os que dizem a respeito do amor é que fizeram. Então podem ficar tranquilos, que eu sei que o presente é seu, mas o futuro é nosso. Obrigado. Outra notícia na tela. Urgente. Confusão ocorre na Câmara, homem é obrigado a correr e Nicolas desmascara Noblat. O jornalista se apressou em publicar uma suposta agressão que teria ocorrido nos corredores da Câmara. Prende ele! Prende ele! Vagabundo! Quem é esse cara, gente? Segundo informações, o homem é assessor parlamentar do deputado Carlos Jordi. Ele disse que correu por medo de apanhar da esquerda terrorista. Inacreditável. PT propaga fake news contra Israel e piora ainda mais a situação. Veja o vídeo. Talvez, quando esse grupo terrorista Hamas entrar para a história, talvez ele terá apenas um único parágrafo, uma única linha, que poderá descrever um único benefício que esse grupo terrorista trouxe para o mundo. E foi só um. Um grupo que só trouxe morte, tragédia, caos, destruição, trauma, genocídio, tortura. Mas uma coisa, por causa da existência desse grupo terrorista, nós poderemos ao longo da história reconhecer que foi algo bom. Ele serviu, está servindo mais do que qualquer outra coisa antes na história do Brasil, para mostrar o quão diabólico o PT é. Depois do Hamas, não fica dúvidas, não sobra dúvida alguma do que o PT é capaz de fazer, o tipo de atrocidade que eles são capazes de defender. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, incapazes de chamar o grupo de terrorista. Parlamentares do PT já assinaram o documento impedindo que ele fosse chamado de terrorista, saem em defesa dele. Os petistas estão fazendo manifestações no Brasil em defesa do Hamas. Depois ele pede uma interferência através da ONU para que, em defesa do Hamas, o que graças a Deus foi vetado na ONU pelos Estados Unidos, uma vergonha que o Brasil nunca passou antes. No território, no plenário mundial, nunca o Brasil passou tamanha vergonha como nós estamos passando agora. E aí o que acontece? O embaixador de Israel e autoridades de Israel ficam indignadas e falam que é muito interessante um partido que se diz ser o Partido dos Direitos Humanos apoiar um grupo terrorista que mata crianças, famílias, pessoas inocentes, arranca a cabeça de bebês. Daí o PT vai e usa uma fake news que já foi desmentida, uma fake news que foi publicada ontem à noite. Ele usa uma fake news para atacar Israel, porque eles querem igualar um país que está defendendo o seu povo de um grupo terrorista que quer exterminar esse povo da face da terra, que é esse aqui, ó. Para ninguém falar que é fake news, está no site do PT, pt.org.br, resposta ao embaixador de Israel no Brasil. O PT dá uma resposta ao embaixador de Israel do Brasil depois de uma entrevista desse embaixador. O embaixador dá uma entrevista onde ele fala que é um absurdo, que ele fica indignado, como que o PT pode estar apoiando um grupo terrorista.
Só que, cara do céu, que buraco que esse PT tá indo. Eu sei que o PT é podre e tudo mais, mas eu não imaginava que eles seriam capazes disso. O PT faz isso aqui, ó. E advertiu que a retaliação do governo de Israel configura um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra, como corte de água potável, energia, alimentos e remédios, além de bombardeios contra... Quem cortou a água, quem cortou a energia foi o próprio Hamas, para começo de história. Mas vem aqui, ó, por volta das 3h30 da tarde de hoje, enquanto a Embaixada de Israel divulgava sua nota contra o PT, pelo menos 500 civis eram assassinados no bombardeio a um grande hospital em Gaza. Quem representa no Brasil o governo que fez um ataque dessa natureza não tem autoridade moral para falar em direitos humanos. Então preste atenção, eles estão falando que Israel não tem autoridade moral para falar de direitos humanos. O único país democrático onde as mulheres têm direitos, onde tem parada gay, onde transexual tem direito em toda aquela região do Oriente Médio. O único país que respeita minorias em todo o Oriente Médio não tem moral para falar de direitos humanos. E o PT se baseou naquela mentira de que Israel havia atacado o hospital, sendo que já foi comprovado que é uma mentira, que foi o próprio Hamas, a Jihad Islâmica, os próprios terroristas que lançaram um míssil que não funcionou e caiu no hospital, no estacionamento do hospital. Inclusive, nem foram 500 pessoas, talvez, pelo que eu vi, não foi ninguém porque caiu no estacionamento. Então o PT está usando uma fake news que já foi desmentida mundialmente para falar que Israel não respeita direitos humanos. E Israel, o único país democrático da região, o único país ali daquela região que não é uma ditadura, que respeita gays, que dá direito aos que homens e mulheres têm direitos iguais. O único que tem liberdade de expressão. Como pode um partido... Gente, o PT é o partido do nazismo. É simples. O PT é o partido mais nazista que existe no mundo hoje. Aquele famoso ditado, né? Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. O PT é o partido mais antissemita, mais nazista, mais fascista que existe hoje no mundo. Isso a gente pode falar sem sombra de dúvida, porque o mundo está vendo isso. O veto à resolução elaborada pelo Brasil é a prova cabal que o Brasil não, né? O PT, a esquerda brasileira, ama terrorista e odeia pessoas de bem, odeia judeus, odeia liberdade de expressão, mas apoiam pessoas que matam gays, que matam mulheres, que matam bebês. Assim, se tem uma coisa boa que o Hamas pode deixar como legado, é mostrar para o povo brasileiro o quão perverso, nefasto, abominável, tenebroso, diabólico é o Partido dos Trabalhadores. Outra notícia já na tela. Ministério Público Federal pede intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal enviou ao secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, um documento criticando a política de segurança do Rio de Janeiro. O ofício pede em caráter de urgência a intervenção federal a fim de estabelecer outras medidas, metas e métricas a fim de buscar resultados concretos e mitigar os efeitos devastadores da violência no Rio. Na petição, o Procurador Regional Adjunto dos Direitos do Cidadão no Rio, Júlio José Araújo Júnior, destacou a responsabilidade conjunta dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública e propôs uma série de medidas para produzir uma política pública nacional para garantir à população o direito constitucional à segurança, algo que não ocorre na cidade. Já outra notícia na tela. Presidente do EBC é demitido por reposte contra apoiadores de Israel. Hélio Dolly compartilhou postagem que chama apoiadores de Israel de idiotas. O presidente da empresa Brasil de Comunicação, Hélio Dolly, foi demitido após o Estadão mostrar nesta quarta-feira que ele compartilhou em seu perfil no X uma postagem que diz que apoiadores de Israel são idiotas. A mensagem repostada por Dolly é de autoria do cartunista e ativista político Carlos Latuf. Na rede social, Latuf afirmou que não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.